Olá, bom dia. Sou Rita, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa, né? E hoje vou apresentar a minha aula de arte do 5º ano, que é sobre os azulejos portugueses. Como nós vimos na aula passada, né? Nós já falamos desse assunto, já estudamos esse assunto, né? Mas hoje ficou de nós continuarmos a aula. Vocês peguem aí o livro de vocês, abram aí na página 20, para nós continuar a nossa aula. Então, olha, vamos começar aqui a acompanhar aí no livro de vocês, para nós continuar aqui, né? Ao mesmo tempo, surge uma nova forma de expressão estética do azulejo, né? Então, foi surgindo novas expressões dos azulejos, né? Que apesar de não presidir do pormenor decorativo, acaba por ser menos oneroso. Assim surge os enchaquetados, que se dispõem de forma achadrezada, ó. Os azulejos achadrezados, de xadrez, né? São lindos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer assim alguma casa, alguma igreja, né? Que tem esses azulejos. Eu já tive a oportunidade, né, de conhecer lá em São Luís, os casarão, igreja, né, são muito lindos. E que reveste, olha, grande superfície de monumentos religiosos, olha, que são as igrejas. Nestes assentos, uma paleta monocromática ou bicromática, apresentando-se de forma diagonal e suscitando uma interessante dinâmica visual. No entanto, para contrariar o processo moroso que a feitura destes implicava, surgiu o azulejo de padrão. Então, surgiu um novo azulejo, chamado padrão, que apostou na repetição de esquemas geométricos nessas mesmas grandes superfícies. Exemplo de um espaço com a sua aplicação é o Convento de Cristo, em Tomar, e originado os propalados frontais de altar. Lá no século XVII, trouxe com a perda da independência uma menor aposta na produção do azulejo. Embora regresse após a restauração, inspirada pelos tapetes persas e pelos tecidos indianos, para além da louça chinesa, desligada de uma dinâmica repetitiva e sistemática, é a partir destes trabalhos mais ornamentados e diversificados que surge o azulejo de tapete, mais colorido e exótico, que aposta em representações fantásticas e paradisíacas. Apresenta-se, por exemplo, na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamengo, que substitui os tecidos originais dos altares, das superfícies religiosas amplas, usados no convento de Santa Cruz do Bussaco. Para além das influências orientais que trariam o azul da porcelana chinesa e o dinamismo exuberante e brilhante dos ornamentos e tecidos, vieram as italianas, que originaram
o surgimento dos azulejos grotesco, patente no Convento da Graça, em Lisboa, em Portugal. O burlesco é a nota dominante deste rodeado e contextualizado num fantástico de causa e de incoerência, não obstante o seu realismo pontificado, a sua cenografia. Apesar dos repertórios serem rebuscados, no sentido em que já tinham sido empregues noutras gravuras, as temáticas se associadas acabaram estendidas na grande escala onde o azulejo atuava em Portugal. Tudo isso sem esquecer o que chegou da zona Flandres, por via da familiarização com as gravuras dessa região. Portugal conhece assim a albarrada, surgindo com um caráter mais liberalizado no traçado e com figuras de jarras, com flores, mais vegetalista e exótico que o normal, com os fundamentos geométricos. O resgate da independência devolveu à força a nobreza que investiu na construção de vários edifícios palacianos. Encantado pelo azulejo, solicita que seja este a revestir grande parte das suas casas e jardins, com uma paleta policromática. As cenas retratadas prendem-se sobejamente com os 5 sentidos, associando as atividades de lazer das figuras nobres. A segunda metade do século XVII trouxe, num clima de expansão e de modernização, a macacaria, que, como o próprio nome indica, representa macacos trágicos em atividades humanas, dominado por tons azuis e amarelos, importado da Flandres. Suscita um grande caráter satírico, criticando vários costumes e figuras da realidade nacional de então. Estende-se até o século XIX. A finalizar o século, de 17, chega ciclo matizado com azul e branco, que bebe dos trabalhos da cerâmica chinesa, que se tornaria a principal referência da azulejaria daí em diante. Porém, as tendências pelas miniaturas diminuiu em detrimento de expressão com maiores dimensões e que se adequa aos contextos arquitetônicos nacionais. Assim, e dos Países Baixos passa a entrar painéis de temas religiosos, militares e sociais, para além de figura avulsa, com cenas simples e mais restritas, tais como representação de alimento e como a aplicação em pequenos espaços dos grandes recintos lusos. A aplicação do azul sobre o fundo branco, para além de permitir que a pintura se concentre, evidencia o valor e a qualidade do traço que incentiva as oficinas nacionais a dar lutas referências flamengas. É neste panorama que a produção portuguesa dispara e que, com contributo do imigrante vindo
da Espanha, Gabriel Del Barco, apresenta uma vaga de mestre, como os nomes de Antônio de Oliveira Bernardes, o seu filho Policarpo de Oliveira Bernardes Manuel dos Santos, que manteve o anonimato até a sua morte. O exterior perde a importância e as encomenda para trabalho de azulejaria exclusivamente nacional aumenta com a retumbância, culminando no convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, e no Palácio de Mitra, em Azeitão. Foi uma fase em que de muito valeu a riqueza advida das minas de ouro, dos diamantes brasileiros, e em que a quantidade de painéis históricos conheceu um elevado número. Este também contou com uma abordagem cada vez mais intermitente e variadas, intercalando os resquícios mouriscos com as técnicas importadas da Itália e da Flandres, levando à concretização de uma profecia que, embora industrializada, se tornou imprevisível e despojada de rotina. Então, crianças, até agora nós já aprendemos muito, né, sobre a história do azulejo português. Como é um conteúdo grande, né, nós vamos na próxima aula, nós continuamos este assunto, tá? Vocês tenham um bom dia, né? E vocês fazem essa atividade aí que tem aí no livro, tá? Pra gente terminar esta aula e corrigir a atividade, tá?